Boa noite àquelas irmãs que ainda a gente não pôde cumprimentar. Eu quero falar da minha alegria de ter esse retorno de vocês, já no processo de inscrição. Vocês nos surpreenderam com uma semana e pouquinho. Nós já Hum, tínhamos quase que 200 porra não parou. inscrições e fomos surpreendidas, né, que a sala só comporta 200 pessoas. Daí precisamos ter fechado as inscrições e temos esse grupo tão lindo. Eu queria compartilhar com vocês que esse desejo nasceu no nosso coração exatamente por perceber as necessidades que nós temos enquanto liderança da União Feminina Fluminense, andando, né, pelas associações, observando o trabalho, a gente vê é, naquilo que nós precisamos crescer ainda mais. Então, Deus nos direcionou para temas específicos, importantes, nos direcionou para pessoas capacitadas, que estão dispostas a nos ajudar, e a gente está chamando desse curso de formação continuada. Vocês já receberam lá no grupo do WhatsApp a planilha, né, com os temas, com os preletores, com as datas. Nós teremos 2 encontros ao mês e com temas assim muito importantes para o nosso aprendizado. Nós temos dito que o líder, ele precisa sempre aprender. O líder é um eterno aprendiz. Então, com essa preocupação, nós estamos trazendo para vocês essa formação continuada, na certeza, né, de que o objetivo desse curso, que vocês também viram no processo da inscrição, é exatamente aparelhar as nossas líderes para exercerem sua liderança nos níveis individual, local ou regional. E com isso nós estamos desafiando a cada uma de vocês a cumprir com excelência aquilo que vocês estão realizando, visando um futuro ainda melhor. Tudo que nós fazemos está muito bom, mas nós também visamos algo melhor. Então, o nosso público-alvo são as nossas líderes da nossa União Feminina, das igrejas locais e também aquelas pessoas que desejam liderar um dia. Então, por isso a gente abriu com essa proposta. E hoje nós temos aqui inscritas 199 irmãs, e essas 199 irmãs vão compartilhar o aprendizado durante o curso, vão multiplicar. A ideia é exatamente essa: multiplicar o aprendizado para que nós tenhamos uma união feminina relevante, atuante e que possa alcançar muitas mais mulheres, né, para serem envolvidas no nosso trabalho. Então, irmãs, reforçando, né, a nossa alegria, a nossa preocupação em vocês estarem aparelhadas, já agradecendo de antemão o tempo que vocês estão dispensando e vão dispensar ao longo do curso. Depois, se não abriram a planilha lá no WhatsApp, abram para ver o que vocês vão receber durante esse tempo. E eu não quero tomar mais tempo, porque a nossa preletora de hoje é muito especial. É alguém que eu conheço há muitos anos, é uma amiga querida, é uma pessoa competente, uma pessoa que tem expertise naquilo que ela vai compartilhar com a gente. Além de tudo isso, é uma serva de Deus, é alguém que leva muito a sério o trabalho dedicado ao Senhor. Então, eu quero já passar a palavra à nossa querida Soraya Cavalcante. Ela é bacharel em teologia, ela é psicóloga e é mestre em serviço social. E ela lida muito com as questões femininas. Vocês vão ver na palavra dela a autoridade que ela tem. E nessas 2 primeiras aulas, ela vai estar conosco hoje e dia 1º de julho, próxima terça-feira. Ela vai estar trazendo para a gente, eu tenho certeza que muita coisa nova, mas muita coisa que você vai relembrar, vai reaprender, vai trazer à memória, principalmente, né, sobre a nossa identidade enquanto mulher e, mais do que isso, enquanto mulher cristã. Então, querida Soraya, a palavra está com você,
e você conduz aí da forma como você melhor desejar. Boa noite, irmãs queridas. Obrigada, Joyce, aí pela operação técnica. E obrigada a Isilda Portela, uma querida amiga, irmã em Cristo. Nos conhecemos por meio do Evangelho, sobretudo, mas através do amor delas com o Otávio, que é o meu conterrâneo. Nascemos na mesma cidade, crescemos na mesma igreja, ouvimos do Evangelho na mesma igreja, onde fomos batizados, na primeira igreja batista em Arraial do Cabo. Então, eu era adolescente e já conhecia a Isilda, indo lá na casa da família do Otávio. Enfim, é um prazer enorme, né? A vida tem nos conduzido de forma paralela, né? Mas sempre juntas, né? O Evangelho definitivamente nos une, porque não importa onde nós moremos, a gente agora, principalmente, né? Depois da pandemia, com a certeza que a internet pode integrar, que a internet pode unir objetivos, pessoas e igrejas, então ficou um pouco mais fácil. Muito obrigada, Isilda, por essa oportunidade de dividir o que Deus tem colocado no meu coração e também a oportunidade e a responsabilidade, né? Junto é a responsabilidade de falar para tantas mulheres, irmãs em Cristo, cada uma com a sua experiência, a sua trajetória, a sua história de vida. Olha, já tem alguma ali dizendo que é de Arraial do Cabo, que bom. Então, com suas histórias de vida, isso é muito bom. Nós vamos ter um tempo ao final, como a Isilda orientou, e a Joyce com certeza também vai me sinalizar quando estiver faltando mais ou menos uns 20 minutos, tá bom, Isilda? Uns 20 minutos Tá para ótimo. Você partilha? você que manda aí, tá? Então, tá 20 bom. minutos pra poder con É, ok, considerando que nós vamos ter um segundo encontro, terça-feira que vem, e conforme isso, for, a gente aumenta um pouquinho o tempo da partilha. ok. Então Tá vinte e bom? 1h10 finaliza. Tá bom, obrigada. Joyce, por favor, pode. Nós preparamos o material, a apostila e também o conteúdo da apostila em forma de PowerPoint. Claro, né? Somos professoras e professora não perde esse hábito, né? De, de facilitar o entendimento, a compreensão por meio dos recursos. E nós, batistas, sempre primamos por isso, né? Sempre tivemos uma escola dominical com boas literaturas e com pedagogos que sempre se preocuparam com a metodologia melhor para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos. Então, eu sou fruto, né, dessa. É, Na época era escola de treinamento que chamava, né? Domingo à noite. E depois eu fui ser professora, eu já conseguia reconhecer, mesmo sem falar, uma aluna, um aluno evangélico batista, né? Que tinha facilidade de ir lá na frente, de explicar a matéria, tudo porque as igrejas. Boa noite, eu estou encontrando alunas aqui que foram do seminário, prazer. Então, todas sempre valorizando, né, o que a nossa denominação sempre teve de bom, que foi essa vertente pedagógica, didática, ah, ajudando na compreensão melhor das escrituras e da teologia também, porque ao lado da escritura nós temos as teologias, né? E nem sempre elas estão alinhadas com a palavra de Deus. Nos anos 90 tivemos o boom, né, da teologia da prosperidade. E nós, batistas, de uma certa forma, nos sentimos muito protegidos, porque nós sabíamos muito bem da teologia do sofrimento também, não é? Que não é quem sofre não está distante de Deus.
e do Espírito Santo necessariamente, né? Então, temos uma outra compreensão sobre prosperidade. Então, Bíblias abertas aí, né? Nós, como a Isilda falou, é uma formação continuada. Vocês terão muitas outras oportunidades de discutir liderança feminina na atualidade, segundo o padrão de Jesus Cristo, com outros professores, outras professoras, e, obviamente, o que a gente precisa aqui grifar é que essa liderança feminina é segundo o padrão de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Pode passar, por favor, Joyce? Tá. A proposta do curso, né? Os objetivos gerais. Promover uma compreensão bíblica e histórica da mulher na sociedade, da família, da religião. Joyce, se puder passar um pouquinho para a esquerda, para eu poder ver todo o slide. Do lado direito, nós estamos aparecendo, certo? Eu, você e Isilda. É só um pouquinho aqui para a esquerda, e é um pouquinho mais, para eu poder enxergar até o cantinho. Soraya, é só você puxar o seu lado da sua eu tela para posso? o canto. Pode. Então tá bom, beleza. Eu acho que você está no controle, eu não estou como. Mas tudo bem, está dando aqui agora. Vou Você ver acho que deu uma diminuída, tá ótimo. Então, o objetivo diz disso, né? À luz dos exemplos de Jesus Cristo. Aí pode aumentar um pouquinho, Joyce, pode aumentar, porque a letra ficou bem pequena. Isso, deixa assim mesmo, tá ótimo, beleza. Capacitando mulheres para exercer liderança com caráter cristão, olha que responsabilidade, no século XXI, e estamos já a caminho do século XXII, né? O que nós vamos deixar preparado? É isso que importa também. Não é só o hoje, mas se Jesus não voltar antes, qual é a igreja que nós vamos deixar? Olha como eu me reporto ao século passado. Eu nasci no século passado, eu aceitei Jesus no século passado, eu fui ministrada numa igreja no século passado. Lembro as referências que eu aprendi sobre o Evangelho, fora minha mãe, em primeiro lugar. Acho que saiu, né? O slide, Joyce. Isso, voltou. Então, vejam como que, naturalmente, a gente se refere a um passado, e no nosso caso aqui, do século passado. Então, não é demais, exageradamente demais, pensarmos em que igreja nós queremos deixar, que exemplos, que referências. Porque no final do século passado, os teólogos que têm Cristo no centro, cristocêntricos, né, já falavam dos desafios da igreja, que a igreja passaria no século XXI. Muitos escreveram sobre isso, pregaram. Inclusive, eu fui a um seminário num acampamento aqui perto, que sobre escola bíblica dominical, e eu tenho guardado o material até hoje. Acho que era a Olga Isilda na época. Era isso? Acho que ela Isso, era. educadora, Isso, ela era educadora religiosa. educadora. Isso. O material, nossa, até hoje serve de norteamento para os nossos trabalhos, os nossos pensamentos, a nossa liderança, porque nós fomos instrumentalizados para pensarmos no século que estava chegando. E ele chegou. E reafirmo, se Jesus não voltar antes, nós já estamos preparando a igreja do século XXII. E uma coisa que nos ajudou e tem nos ajudado muito foi a nossa base cristã, centrada na Bíblia. Porque por todo lado venta os ventos de doutrina. Não é só
no outono, que as folhas ficam amarelas e caem, não. Na nossa vida, é nos verões, nos invernos, é na primavera, e os ventos de doutrina não param. Cada hora é uma moda doutrinária. Então, o que a gente diz é que a metodologia pode mudar, mas a nossa firmeza no Evangelho, o que Jesus ensinou, isso não muda. O público-alvo são, com certeza, as mulheres cristãs com uma experiência espiritual com Cristo, mas também interessadas em, como Isilda falou, se instrumentalizarem nessa liderança espiritual de cunho comunitário também, porque é dentro de uma igreja, ou então na sua própria comunidade local, no território onde mora, certo? Eu lembro que a minha mãe, nós morávamos num território, né, chamado Vila Industrial, e a igreja era lá na cidade de Arraial do Cabo. E a minha mãe fazia com as crianças que moravam ali na vila, que não eram católicos ou não tinham religião. A minha mãe reunia todos no clubinho da vila, da Álcalis, e fazia um trabalho com as crianças para falar de Jesus, por meio de teatro. No Natal, ela fazia aquelas capinhas de papel crepom, na época era assim. Então, como é necessário, né? Eu não sei se alguma de vocês mora em alguma comunidade periférica, onde nós sabemos que o tráfico impera. Essa semana eu vou falar no município de Belford Roxo sobre o trabalho infantil no estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que esse fenômeno não se dá apenas pela expressão de uma criança vendendo bala no sinal, mas a gente sabe que o tráfico arregimentou também. E é difícil até para o município contabilizar as crianças que estão trabalhando para o tráfico. Então, como alcançar essas crianças? Isso, 30 anos, a gente quase não falava sobre isso, era uma outra realidade. Na cidade, então, onde eu morei, a minha realidade não era essa. Não era, mas hoje, com o avanço das cidades, o crescimento das cidades de forma desordenada, a migração, né? Tudo produziu questões sociais muito graves e que nós, de fato, precisamos estar preparadas para responder dentro da igreja, mas também na comunidade onde nós moramos. Porque muitas dessas crianças não vão querer acordar domingo cedo para ir à escola dominical, mas qual é o dia que nós podemos fazer um trabalho com elas? Sem que fira, né, a família, se a família tem convicção espiritual numa outra espiritualidade, de raiz de outra espiritualidade, mas se não ferir, é o tempo da gente integrar crianças e trabalhar sobre o evangelho. Falar de Jesus de forma criativa, porque vivemos num tempo onde a violência é crescente, todo tipo de violência, todo tipo, desde assaltos, crimes, né, por furto, até as violências domésticas, enfim, violências institucionais. Hoje as pessoas entendem mais o que é violência, no passado entendia menos, nem nós, mulheres, né, que tivemos chance de trabalhar, de ler, de estudar, nem nós conseguíamos diferenciar o que era uma grosseria, de um assédio, não é? de um abuso psicológico, enfim. Então, as mulheres cristãs, elas precisam estar instrumentalizadas sob a lente do evangelho com as questões do nosso tempo. Soraya, quais são as questões do nosso tempo? Nós vamos ver. A metodologia são as aulas expositivas, né, com análise bíblica, leitura de outros livros, né, sugestões bibliográficas, debates guiados, e o curso será dividido nos blocos temáticos que nós veremos nessa aula e na outra. Pode passar, por favor, Joyce? Bom, o bloco 1. Como é que era a mulher antes de Cristo? Aliás, quero já começar a recomendar um livro
para vocês, talvez muitas aqui já tenham, que é A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Foi um livro que eu tenho há 30 anos, eu estudei esse livro com a Delcinalva, na época, no seminário de Niterói, ela recomendou esse livro, e é um livro, para mim, assim, que não sai da minha estante, porque é um livro de história, mas é um livro bem recomendado do ponto de vista teológico. Todas as leituras que nós fazemos devem ter um crivo crítico, né? Assim como os cristãos na Bereia, que Paulo pregava lá, o Pedro pregava, mas eles tinham um senso crítico absurdamente apurado, que podia ser quem for, mas vou repetir o nome do livro, vou repetir sim. Estão botando aqui no chat. Então, eles ouviam, mas eles abriam a Torá e comparavam, né? Se de fato estavam dizendo algo que não era compatível com o que eles tinham aprendido. Bom, então, o nome do livro, para quem está perguntando, é A Vida Diária no Tempo de Jesus. Se eu não me engano, é vida cristã, mas eu posso ainda. Eu mando por Isilda, que está na minha estante, eu mando por ela e ela diz qual é a editora, tá bom? Mas é A Vida Diária no Tempo de Jesus. É fantástico, por quê? Primeiro começa com Jesus criança, né? Os aspectos da alimentação, da nutrição, como era, a higiene, tudo, o que eles liam, como estudavam, é fascinante. E também entra um pouco na questão da mulher, como elas viviam, né? Na referência a William Barclay, e diz que na antiguidade, especialmente nas culturas judaicas, grega e romana, a mulher era amplamente subjugada. Então, não existia uma aliança amorosa, afetiva, uma aliança de acordo, de companheirismo, de respeito, né? Mas era uma subjugação, porque culturalmente as mulheres elas eram vistas como alguém inferior. E às vezes eu, assim, no ambiente mais acadêmico, onde eu estou, eu ouço, né, dizer que quando eu ouço esse argumento, né, já tem melhorado, de que a Bíblia ela é absolutamente machista, né? O Velho Testamento e falam sobre o patriarcado, e eu faço uma defesa que talvez tenha sentido para vocês também. É também absurdamente da ordem da ignorância pensar que seria diferente naquela época da história. Era tudo que eles podiam viver naquela época. Então, a cultura caminhava, como Deus permite as culturas caminharem agora. Cada continente tem a sua cultura, certo? Até hoje, nos países muçulmanos, muitas mulheres ainda são subjugadas. Nem mostrar o rosto podem, não podem dirigir, não podem tirar carteira de motorista. Então, assim, não é porque é uma cultura bíblica, é ignorar a história geral, dizer que é uma cultura bíblica. Não. A história, de um modo geral, vai nos dizer que a mulher tinha um lugar diferente dos homens naquela época. Muitos acadêmicos já entendem isso, porque está havendo um esforço muito grande por parte de professores evangélicos, cristãos, de fazer essa diferença, de dizer, não adianta chamar de patriarcado no sentido pior da palavra um desenho cultural de mais de 3.000 anos. Se hoje ainda, nos países mais adiantados, nós temos ainda expressões machistas, institucionais, eclesiásticas também. Há 30 anos, a minha professora no seminário falava sobre isso.
Eu achei assim, né, o máximo. Ela dizia das missionárias, né, que uma missionária, ela vai para o campo missionário, ela fala do evangelho de Jesus, ela fala do caráter de Jesus, ela anuncia quem foi Jesus, e as pessoas aceitam esse Jesus de uma forma espiritual, não somente histórica. Essas pessoas, ela leva para um espaço, e às vezes um espaço onde ela ajudou a construir com as próprias mãos, sendo mulher, e na hora de batizar, demora 1 ano, 2 anos, para que possa ir um homem lá, pastor, que nós chamamos de pastor, para batizar. E depois mais um tempo para servir a ceia, não é? Então, eu achava bacana, porque eu era praticamente uma adolescente, eu estava entrando no seminário, mas a minha cabeça já era, é, já tinha essas questões, né? Com mulheres mais experientes do que eu, pensando essas coisas que eu não pensava, né? Exatamente, ela monta a igreja, ela batiza, ela prega, é isso aí. Tem alguém escrevendo aqui no chat também, só não dá para ver quem é. Mas a realidade é essa. Há 30 anos, quando eu entrei no seminário, isso já era dito. Então, são as expressões com uma predominância masculina dos espaços institucionais. Hoje já mudou muita coisa, já temos pastoras na nossa denominação, não é isso? Mas vejam se não foi, né, uma luta, né, no melhor sentido da palavra, de tentar, à luz da palavra de Deus, principalmente do Evangelho de Jesus, mostrar quem Jesus, o valor que Jesus revelou da mulher. Então, ela era vista como propriedade do pai ou do marido, sem autonomia legal ou social, porque vocês sabem que a mulher nem contada no censo romano ela era contada, ela não entrava no censo, na contagem, nem as crianças, nem as mulheres, nem as crianças. A gente também, principalmente no curso de pedagogia, de psicologia, a gente estuda muito o lugar da criança também na sociedade. Quando que a criança ela teve a sua infância, ela começou a ter a sua infância notada, respeitada, vista com singularidade, que era uma fase da vida diferente da do adulto. Então, isso também é recente, assim, recente que a gente diz, de, de meio século, mais ou menos. Então, o testemunho de uma mulher, vai dizer Winnie Barclay, não era válido em tribunal, ela era considerada emocionalmente instável e intelectualmente inferior. Isso até hoje, né? Muitos homens ainda consideram as mulheres emocionalmente instáveis. Isso, nos consultórios, a gente recebe muitas queixas das mulheres, né? Eu fui consagrada diaconisa, mas por ser solteira não era bem vista pelos homens. Sim, tudo isso é possível, sim. Tudo isso é possível. O casamento, ainda hoje, né, muitos grupos sociais, valida, né, o caráter, a vida de uma mulher. Bom, então, vejam que essa pesquisa, esse estudo que vai indicar que as mulheres, antes de Cristo, eram consideradas emocionalmente instáveis e intelectualmente inferiores, também não é uma questão superada, digamos assim, nas nossas sociedades de um modo geral. A gente ainda tem essa luta de gênero, né? Que no Brasil, até pouco tempo, uma mulher ganhava 30% a menos que um homem. É, sexo frágil, exatamente. Isilda está colocando aqui, chamada de sexo frágil. A mulher ganhava 30% a menos do que um homem. Uma mulher, uma engenheira da Petrobras, por exemplo, e trabalhava no mesmo setor com um homem engenheiro, ela ia ganhar 30% a menos. Então, as diferenças salariais também é uma expressão
dessa desvalorização da mulher que não foi ainda totalmente superada. Não obstante, nós que somos cristãs, termos a certeza do valor que Jesus deu a cada mulher, e a gente vai ver daqui a pouco. Pode passar, por favor, Joyce? Esse é o bloco 1, tá? Então, a gente também ainda está falando do bloco 1, o lugar da família. A mulher é responsável pelas tarefas domésticas e pela criação dos filhos. Mas não parece algo familiar, mulheres, não é? Ainda hoje, a mulher é responsável pelas tarefas domésticas, pela criação dos filhos, e aqui diz que não participava de decisões familiares. Isso mudou bastante. O pai ou o marido detinham autoridade total. Também mudou. A gente sabe, claro que existe ainda modelos familiares mais perto desse princípio aqui, mas de um modo geral, a mulher ela está no mercado de trabalho, ela cria os filhos, né? Os filhos geralmente estão nas creches ou escolas de tempo integral, e os maridos também estão trabalhando, mas há um acordo mais cordial, mais discutido, mais dialogado. A gente pode ver esse modelo mais nos últimos tempos, né? Essa autoridade do pai também sobre a filha é algo que, de um modo geral, nas sociedades mais avançadas, digamos, né? A gente não vê isso. E o marido também detendo autoridade total sobre uma mulher. Quando isso acontece, a gente diz que essa mulher está quase no cárcere privado, né? Ou então refém de uma situação de abuso psicológico, né? Nós temos uma referência bíblica também, que alguns homens gostam de distorcer, né? Onde diz: mulheres, sede submissa ao vosso marido, como convém no Senhor. Isso considerando o primeiro século, né? Porém, logo abaixo a gente sabe o que está escrito, né? Marido, amai vossas esposas. Então, fazer uma teologia recortando um versículo só é quase uma heresia. A gente aprendeu isso, né? Quem comete esse absurdo de tirar o texto de um contexto histórico. E a observação, esse versículo deve ser compreendido dentro do seu contexto cultural e teológico, né? O que será aprofundado também nos blocos seguintes a partir de outras derivações do mesmo tema. Pode passar, Joyce, por favor? Ainda no bloco Ainda no bloco 1, o lugar da mulher na sociedade, né? As mulheres não tinham direito à educação formal, não podiam herdar propriedade, exceto em casos excepcionais, como as filhas de Zelofeade, que a história está em números, né? E não exerciam liderança pública. E o texto vai dizer que elas disseram, as filhas do Zelofeade: nosso pai morreu no deserto. Exatamente, amar Cristo como amou a igreja, aqui no chat. Perfeito. E aí está toda a explicação, né? O amor de Jesus. Nossa, se todos os homens entendessem isso, né? Mas para entender isso, tem que entender de Jesus, tem que entender de como é uma noiva, né? E ser igreja, não é entender de igreja, é ser igreja. Bom, elas disseram: nosso pai morreu no deserto. Por que o nome do nosso pai seria tirado do meio da sua família por não ter tido filhos? E aí, o desenrolar da história, vocês conhecem bem, né? Porque as mulheres, ela não herdavam propriedades, só os filhos homens. E é claro que quem quiser fazer uma confusão com o nome de Deus a partir dessas histórias relatadas no Velho Testamento, podem fazê-lo. Porém, nós sabemos e aprendemos, né, de que as histórias, Deus não propôs nenhuma atitude errada
do povo no passado. Ele permitiu tudo, ele permitiu a história ser contada como a história está sendo contada hoje. A história segue o seu curso e Deus domina sobre tudo. Porém, na nossa teologia, nós acreditamos no livre-arbítrio, no direito das escolhas, nas escolhas. E cada tempo houve a sua cultura política, a sua cultura legal, né, no que diz respeito às leis, conduzindo a história da sociedade, né, porque as leis conduzem, né? É verdade, a submissão, isso não significa que a mulher seja inferior, certo? Pode passar, por favor, Joyce? Então, o lugar da mulher na sociedade era um lugar muito restrito, né? E o lugar da mulher na vida religiosa? A mulher não podia servir no templo, vocês sabem disso, exceto em tarefas periféricas. A sua presença no culto era restrita e o contato com as escrituras era mediado por homens, né? E aí, a gente vai lá no Novo Testamento, na carta de Paulo escrito à igreja de Corinto, toda mulher orando ou profetizando com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Bom, também, acho que não é repetir, mas é reafirmar a importância de nós lermos a Bíblia instrumentalizadas como mulheres de um conhecimento histórico. É fundamental que nós façamos como Paulo, né? Paulo, ele lia as escrituras, mas ele lia muito outras literaturas. Paulo era um homem extremamente culto, ele foi criado no berço helênico, né? Num lugar absolutamente onde a cultura era efervescente, filosofia, tudo. Então, Paulo era absolutamente culto. A gente pode pensar, não é? Claro, Deus usa todos, né? A gente gosta e eu amo também o exemplo dos discípulos, cada um de um jeito. O Mateus, Deus resgatou, ele era um guerrilheiro, ele lutava causas assim, né, com arma na mão. Jesus chamou ele para o grupo. Pedro, vocês sabem, era um pescador. E eu fui criada entre pescadores, eles são bravos, vocês nem imaginam. Meu irmão era surfista. Ele ia pegar onda, nossa, os pescadores corriam atrás dos surfistas com remo na mão, porque atrapalhava o lance, que era chamar a pesca artesanal, né? Que até hoje tem em Arraial do Cabo, é pouca, mas ainda tem. Então, pescador é bravo. Então, imagina, né? O Pedro com um temperamento já sanguíneo, né? Que eu acho que dizem que ele tinha. Mas a convivência com outros homens no mar, na luta diária para conseguir o peixe para levar para casa, então o Pedro ele devia ser brabo ao quadrado. Mas Deus também não dispensou o Pedro, não dispensou. Porém, e por aí vai, né? Com os temperamentos, as personalidades, a vivência, a cultura, os hábitos, mas a gente deve lembrar o seguinte, que não obstante Jesus ter convivido com todos eles e não ter convivido diretamente com Paulo, foi Paulo escolhido para escrever, por exemplo, a carta aos Romanos, que é onde nós conseguimos entender sobre a doutrina da salvação. Lendo Romanos, a gente consegue entender qual é a espinha dorsal do Evangelho de Jesus Cristo. Ali a gente consegue entender. E Paulo, ele escreve de uma forma tão profunda, com os instrumentos que ele tinha, filosóficos, antropológicos, ali adquiridos no berço helênico, que seria assim hoje uma França, né? Ou no passado, uma universidade de ponta francesa, suíça. Era isso que Paulo tinha na época. E ele foi escolhido para escrever
e de uma forma complexa, com metáfora, a ponto de Pedro dizer: Paulo, você escreve de uma maneira que eu não consigo entender. Porque Pedro tinha limitações até no repertório, na forma dele entender algumas mensagens de Pedro, de Paulo, mas aí nós temos a graça do Espírito Santo, não é? Foi com isso que Pedro contou, e eu conto, e você conta, para que nós possamos entender o Evangelho de Jesus Cristo. Porque senão a gente não consegue entender. A gente vai entender só sob a, a, a égide da cultura. Jesus histórico. Jesus, porque muitos hoje, né, admiram a Jesus. Difícil uma pessoa hoje não admirar Jesus. Difícil mesmo. Até os ateus, né? Machado de Assis era ateu, mas ele gostava muito de ler o Evangelho, porque ele disse que aprendia com aquele homem histórico. Ele não cria que Jesus era Jesus Salvador do mundo, nosso Salvador. Mas Machado de Assis dialogava com o Evangelho de Jesus. Porque quem não aprende com aquele homem, gente? As coisas que ele falava e, olha, sobretudo, o que ele fazia. E aí a gente já tem um ponto, né? Assim, para a gente pensar. Porque falar é muito fácil, né? Falar sobre liderança cristã, eu, assim, penso, né, na responsabilidade que é, porque falar é fácil, agora viver, quantas vezes, né, a gente, assim, se depara, né, com episódios ainda de muita contradição. Nós não estamos falando das expressões humanas, né, que todos nós somos e podemos errar. Mas existem pessoas, vocês devem conhecer, meia dúzia, uma dúzia, três dúzias, não sei, mas que a gente olha para elas e diz, não, ela tem erro, essa pessoa tem erro. Eu estou falando mulher ou homem. Mas, de um modo geral, tem uma coerência ali, tem uma coerência. E algumas dessas pessoas, por exemplo, já morreram, e a gente diz isso dessas pessoas. Não que elas não pecaram, com certeza. Não que elas não tomaram decisões erradas e fizeram escolhas erradas, mas elas, até no erro delas, elas conseguiram fazer do erro, né, o que a Bíblia diz, assim, encontrar sentido espiritual e superar aquilo de uma forma a, a, a não abrir um abismo, né? Porque um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz isso. Então, quando a gente erra, a probabilidade da gente errar mais vezes, sair errando e escolher, é muito grande. Por isso que quando a gente está sofrendo, está tendo um problema, a melhor coisa é a gente ficar quieta, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É a palavra de Deus que nos diz. Aquietai-vos. Não diz, sai correndo, vai. Não. Fica quieto, não fala nada, não faz nada. Fica quieto. Às vezes a gente quer revidar, às vezes a gente quer. Não, fica quieto, fica quieta. Porque um abismo chama outro abismo. Quando a gente acha que está no fundo. Olha, infelizmente, né? O Brasil inteiro, o mundo hoje, tá muito triste com o que aconteceu com a niteroense, né? Juliana, é o nome dela? Acho que é Juliana, né? E é isso. Ela levou um tombo e ela estava a 300 metros a primeira vez que ela foi avistada. Ela fez um sinal com a lanterna dela, ela gritou help, e dava para ver, né, os colegas dela de trilha filmando ela, dava para ver. Mas a vida é verdade, ficar quieta e só orar. Mas a vida é mais ou menos isso, assim, quando a gente está sofrendo, é como um terreno escorregadio. A gente não pode se mexer muito, né? Porque a gente vai escorregando para mais fundo, mais fundo, mais fundo. E a gente precisa de resgate imediato. E Deus sempre manda, né? Do ponto de vista espiritual. A gente conhece pessoas que
que quase morreram em acidentes, mas vamos falar, né, de uma recuperação, que tinham paz, que Deus usou um médico, às vezes o médico nem era cristão, mas o médico foi absolutamente usado por Deus naquele momento, pessoas que estavam ali fazendo plantões, ou então, se o acidente aconteceu à noite, pessoas que pararam para ajudar, enfim. E também no aspecto mesmo da paz, da presença de Deus no meio dos abismos da vida. Acho que é isso, né? Essa referência, aquietai-vos, é porque quando a gente está vivendo uma experiência de dor, de sofrimento, de aflição, a melhor coisa é a gente se aquietar e não entrar no colapso, né? Onde tudo pode, exatamente, onde tudo pode se agravar e a gente pode descer, escorregar, abismo abaixo. Então, essa é a experiência da gente pensar que a mulher na vida religiosa antes de Jesus, ela era o que ela podia ser. Ela podia ser. E o Velho Testamento, ele não é inferior por contar essa história. Não é. A gente não precisa ter vergonha do Velho Testamento, né? É história. E Deus podia ser um Deus que abafasse, né, essas histórias, mas ele nunca abafou. Ele fez questão de deixar as pessoas fazerem as suas escolhas, mas com tudo nos ensinando, sempre nos ensinando. Com as escolhas erradas do povo, Deus sempre nos ensinando. Pode passar, Joyce? Acalmar o coração em Cristo, é verdade. E a mulher antes de Cristo, como era ela como esposa, né? O casamento era arranjado, vocês conhecem a história de linda, né? Assim, de Jacó e, e Raquel, né? O casamento era arranjado, a mulher devia obediência total ao marido, o divórcio era permitido apenas ao homem, a infidelidade feminina era punida com severidade. Isso também até anos atrás. Vocês lembram, né? Eu era adolescente também, início da minha adolescente. Agora eu era praticamente uma criança ainda, mas ainda lá em Cabo Frio, no dia 31 de dezembro, quando o Doc Street matou uma mineira, lá no município de Búzios, na época era distrito de Cabo Frio. Isso, Deus passou por cima da cultura local e usou mulheres de forma grandiosa, com certeza. A Esté, né? A Rainha Esté e outras mais. Bom, quando diz que o casamento era arranjado, nós estamos no ano de 70 e alguma coisa, quando aconteceu o crime lá no distrito de Búzios. Por quê? Porque ela quis terminar a relação com ele. E ela foi morta. Ela foi morta porque não quis ficar ao lado do Doc Street. Eu consegui acompanhar esse caso também, porque o advogado, um dos advogados de defesa, não sei se a Isilda vai lembrar, era o João Melo, pai da Mércia. Lembra? Lembro muito, com Ele foi certeza. aliás, ele foi advogado de acusação, ele acusou o Doc Street, né? E ele, na época, eu aprendi com ele na época, mas só vi isso acontecer recentemente, que no nosso Código Penal tinha uma atenuante para o homem criminoso, autor de crime contra a mulher, se provasse que ele matou, olha como é que era a inscrição, por legítima defesa da honra. Um homem tinha uma atenuante na pena. E ele, o advogado de acusação de defesa era muito bom, Evandro Lins, se eu não me engano, conhecidíssimo no Brasil, fez a defesa do Doc Street, conseguiu. E ele foi preso, mas teve uma atenuante. E a partir daquele momento começou a haver um movimento chamado movimento feminista, né? E logo depois lançaram aquela frase: quem ama não mata. Pediram para trocar o nome crime passional, porque não existe crime de passional é crime passional no latim é paixão, crime de paixão. Mas quem ama não mata, só mata quem odeia.
A gente não pode dizer que uma pessoa que mata perde a cabeça, porque a própria lei não entendia isso para a mulher, só entendia isso para o homem. Tanto é que era se o homem tivesse uma atenuante, que foi legítima defesa, ele tinha a pena atenuada. A gente tem um caso desse perto da gente, ele era um diácono que assassinou a própria esposa, e ele conseguiu provar que ela estava o traindo. Então, a gente acha um absurdo. Nossa, mas voltou, continuou sediando. Gente, isso tem o quê? Deve ter uns 70 anos, mais ou menos. Uns 70 anos. Diante da lei, ele já tinha pago tudo. Passou um tempo preso, a pena foi atenuada, ele conseguiu provar, se é verdade, ninguém sabe, mas ele foi absolvido, voltou a ser diácono da igreja. Então, vejam como que as leis de um país são importantes, porque elas forjam o caráter de uma pessoa, de toda uma sociedade. As crianças daquela época, os meninos daquela época, cresceram aprendendo, graças a Deus, eu nunca mais ouvi notícia de morte naquela igreja. Mas, de uma certa forma, foi essa mensagem que foi passada. Mulheres não traiam, porque se o marido matar, perder a cabeça e matar, eles ainda podem ter a pena atenuada. Enfim, é isso, né? Então, se a gente vive isso há 70 anos atrás, por que que no Velho Testamento não ia viver? Então, é ignorar a história contemporânea, dizer que a Bíblia, o Velho Testamento é machista, é patriarcal. Tem uma história onde os homens se sobrepunham sobre as mulheres. Mas isso em muitas culturas ainda é assim. Então, a gente, conhecendo toda a história, a gente pode refutar. Então, se o homem tomar uma mulher e depois de coabitar com ela, desprezar, então os pais da moça trarão provas da virgindade da filha. Bom, a referência bíblica é essa, em Deuteronômio, claro, faz todo sentido haver esse controle, inclusive, da virgindade da mulher, a própria família, o próprio pai. Não é? Na próxima parte, então, a gente vai entrar no segundo bloco. Quanto tempo ainda, Isilda? São 20h56. Você pode ir até 21h30, só que você vai ter o tempo de interação, né? Então, Isso. você tem Quando uma chegar o tempo de terceira. interação, você me fala, então. Tá. Então, assim, antes de passar para o segundo bloco, acho que é importante a gente pensar na questão, agora fazer assim uma visitação ao tema que nos convoca hoje para pensarmos, que é a formação da mulher cristã, e parece uma redundância, né? Uma vez que uma boa parte de nós nasceu na igreja, passou por tantas lideranças femininas importantes na nossa denominação, cada uma na sua denominação, não sei quanto tempo todas aqui são batista ou vêm de outra denominação, mas a gente sempre tem as nossas referências nas quais a gente alicerça a nossa própria vida, nossa subjetividade também é construída por outras mulheres. O que a gente estava falando é sobre esse risco de nós falarmos uma coisa e vivermos outra coisa. Nós estamos vivendo um tempo onde, de uma certa forma, Jesus está sendo aclamado. Não sei se vocês observam isso. Jesus está sendo admirado, mas sempre em detrimento do povo dele. Sempre em detrimento do povo dele. Então, onde a gente quer chegar? Não adianta a gente levar o nome de Jesus se de fato a gente não tiver um comportamento coerente. Soraya, como assim? Eu não consigo passar um dia sem errar muito. Não é sobre isso. É sobre não sentir prazer no erro. Por exemplo, os nossos cultos de oração. A gente, às vezes nós temos, ou geralmente nós temos críticas ferozes aos grupos neopentecostais, por exemplo. A forma como se reúnem para orar, geralmente é para pedir coisas, né? Favores, dar ordens a Deus, eu decreto, eu determino que fique curado, eu determino que essa serva tenha uma casa própria, que tenha isso, que tenha aquilo.
Nós seremos sempre cabeça, nunca seremos cauda, e tem umas palavras de ordem, né? Sempre tiradas da Bíblia, porque a minha professora também falava isso. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. As maiores heresias as pessoas tiram da Bíblia. E eu não vou citar aqui, mas vocês sabem, algumas que colocam até dentro do pacote evangélico, dizem que são evangélicos, mas que não são. Que tem Jesus só como Messias. Jesus não é o Salvador. Vocês sabem bem do que eu estou falando. De qual a seita. Bom, então, a questão não é. Nós não estamos falando sobre não errar. O que a gente está falando é sobre não sentir prazer no erro. Então, nesses cultos de oração, que nós às vezes temos grandes teorias construídas para desmontar teologicamente, biblicamente, esses formatos de culto de oração, onde as pessoas só pedem, pedem, pedem sobre coisas, sobre ter e muito pouco sobre ser. Por exemplo, eu sei que é delicado, nem estou sugerindo que isso aconteça, mas isso é sobre a nossa intimidade com Deus, da nossa espiritualidade. Então, se eu sou uma pessoa que eu minto muito, aonde é que fica o meu trabalho de deixar de mentir? Eu posso ser uma pessoa que eu prego, que eu canto, que eu dirijo um coral e ser uma pessoa mentirosa. Mas, Soraya, isso é possível? Sim. O caráter nosso, para ser moldado ao caráter de Cristo, segundo o Novo Testamento, ele vai durar até o nosso último suspiro. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminá-la quando? Quando eu tiver com 80 anos, 90? Não, até o dia de Cristo. E o dia de Cristo qual é? É o dia da nossa morte. Então ele tem um compromisso de trabalhar os processos internos da minha vida, da minha subjetividade, do meu caráter como mulher, até o último dia. Mas isso não impede que eu coloque combustível nesse processo. Então, pessoas que mentem muito, pessoas que são muito vaidosas, elas julgam as outras pela roupa, marca da roupa que veste, pelo carro que tem, pela casa que mora. Às vezes é uma vaidade velada, mas você sabe que aquela pessoa faz distinção. Mas na igreja existe isso, Soraya? É um posicionamento, verdade, botaram no chat. Claro que existe, em todas as instituições existe isso. Na igreja de Jesus não deveria, mas também existe. Sabe qual é a boa notícia? A má é que existe isso, né? A boa notícia é que nós temos o Espírito Santo, né? Nós temos uma relação com o Espírito Santo de Deus que pode nos transformar dentro desse processo. Agora, a quantidade de combustível, eu é que coloco. Eu é que vou colocar essa quantidade. Não, olha, eu sou uma pessoa arrogante. Eu não quero mais ser uma pessoa arrogante. Mas na igreja tem pessoas arrogantes? Tem pessoas de todas as maneiras. A questão é que nós nos vejamos. Esses dias eu estava pensando, eu uso óculos, é, mas assim, às vezes eu sinto dificuldade de enxergar em certos espelhos. E eu fico pensando assim, a gente passa em algumas lojas, né? A iluminação é perfeita, em todos os ângulos, o espelho é maravilhoso. A gente vê tudo, até cabelo branco que eu não vejo no meu espelho, eu consigo ver nesses espelhos dessas lojas. O que será, né? É iluminação, é um bom espelho, caráter gerado na confiança. Ah, sim, tá. Ela colocou no chat ali. Eu vou ler o chat também, tá? Então, assim, vamos usar uma de metáfora, né? Que quantos de nós não consegue se enxergar do ponto de vista espiritual como deveria, porque o seu espelho espiritual está embaçado,
não é um espelho potente. Olha, a gente pode pedir, né, ao Espírito Santo: "Senhor, desembaça meu espelho, me deixa ver como eu realmente sou, sem maquiagem, sem filtro, sem nada". Porque senão a igreja vai viver na incoerência. As pessoas, alguém já disse, né, que o único Jesus que as pessoas conhecem somos nós. No sentido de que as pessoas, elas vão olhar, elas querem ver o reflexo de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, do caráter de Jesus em nós. Então, se eu sou uma mulher que eu brigo na fila do banco, se eu brigo na fila da escola do meu filho, na reunião dos pais eu não tenho temperança. Nas reuniões da igreja eu também brigo. Porque o Espírito Santo, acho que uma das virtudes maiores que eu penso assim, que Jesus deixou para nós, é a mansidão, né? Jesus, nossa, ele conviveu com muita gente braba, inclusive os discípulos, né? Inclusive Pedro era bravo, cortou a orelha do, 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 do soldado, sabendo que Jesus era um homem manso. E Jesus vai lá, coloca milagrosamente a orelha do soldado no lugar. E a mansidão é o que nos falta. Sabe aquela mansidão que a gente vai. é, a gente não, o Espírito Santo vai produzindo em nós, mediante a nossa decisão de sermos mansos, e a gente começa a desistir de querer ter sempre a última palavra, a verdade. A gente não crê no Espírito Santo, vamos deixar o Espírito Santo fazer a obra. E eu não estou dizendo assim, né, com isso, que a gente não vai ter opinião, por exemplo, dentro do casamento, né? Que a gente vai deixar o outro tomar todas as decisões, não é disso, né? Jesus também nos chama por equilíbrio. Em tudo há que ter equilíbrio. Então, quando eu falo isso, eu estou falando na perspectiva do equilíbrio que Jesus também nos convoca a viver, porque senão nós perdemos a nossa postura, né? Como mulheres, diante de nós mesmas, diante da comunidade, diante da sociedade, diante do casamento, diante da família, diante da igreja. A gente pode ter a nossa opinião, mas o bacana é a gente conseguir ter a nossa opinião. Na psicologia, a gente tem um termo, né, que é assertividade. A assertividade, para a psicologia, é a habilidade de dizer não sem ofender. Dizer não sem ofender. Algumas pessoas falam não ofendendo, outras têm aquela habilidade de dizer não sem ofender, de discordar sem ofender. Então, é isso assim, que o mundo quer ver em nós, né? Porque o mundo não tem mansidão. Olha as guerras. Em pleno século XXI, ninguém esperava mais que o mundo fosse explodir em guerra. Por falta de quê? De coerência, de sensatez, de humildade, de mansidão. Então, o mundo está se acabando, né? De amor. No chat está escrevendo, exatamente, de amor, sem se importar com a vida dos outros, porque quem faz guerra, né? O Galeano já disse, é, quem vai à guerra, geralmente, são os jovens, né? Os adultos, os homens velhos de cabelo branco, eles ficam é, ordenando e manipulando a guerra, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla exatamente ao espelho. Exatamente. Mas nesse caso, o olhar no espelho é se enxergar, é desembaçar o espelho, né? Eu estou colocando, meio que já dialogando com quem está no chat escrevendo. Então, mas nesse caso, o espelho é a forma, né? Vamos dizer, na metáfora, que a gente se enxerga interiormente, lá no interior do interior nosso. E a gente sabe o que está escondido. E muitas vezes a gente usa
as atividades da igreja como mulheres, porque ser mulher em qualquer fase do tempo nunca foi fácil, nunca foi fácil. Sempre foi difícil ser mulher, sempre. Muito mais difícil do que ser homem, em muitos aspectos, sim. O índice de feminicídio no Brasil e no mundo é maior do que a morte de mulheres que matam homens. Esse é um outro campo meu de trabalho que a Isilda sabe. Abuso sexual, mulheres. Abuso psicológico, assédio no trabalho, mulheres sofrem. Então, exatamente, nenhum tempo foi fácil. Agora, nós somos abençoadas no sentido de que a gente tem uma visão panorâmica, a gente tem uma visão. Eu vou parar um pouquinho de olhar o chat, senão eu me distraio e eu quero interagir com vocês, mas e depois eu vou olhar o chat, tá? Eu dizia que. Já são 21h10. Muitas não se olham no espelho por medo do que vão ver, certo? Então, só para concluir esse bloco 1, que depois nós vamos entrar no bloco 2, na próxima semana, dizer que a nossa ênfase hoje é pensar um pouco num mundo sem Jesus. Ainda que houvesse a promessa do Messias no Velho Testamento, mas as mulheres não conheceram Jesus, não conheceram o homem que foi Jesus, o homem especial que foi Jesus, a forma amorosa como ele tratava a todos, inclusive as mulheres, com respeito, com dignidade, sendo justo. Jesus era justo. Olha a forma como ele administrou a mulher que foi pega no adultério. Olha a forma como ele administrou aquilo. Que, desculpa a palavra, gíria, mas que sacada que Jesus teve. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado, porque Jesus era onisciente, ele era onipresente, ele sabia quem tinha estado ali com aquela mulher, e mesmo se não estiveram fisicamente, muitos ali talvez tivessem estado mentalmente. E aí a gente vai entrar numa outra questão, que era uma história só para religião, né? Era um tema mais assim na pauta da moral, mas hoje a psicologia está denunciando os efeitos, o impacto negativo, nocivo da pornografia na vida de um homem. Mas só falava disso eram as comunidades eclesiásticas, né? As igrejas. E hoje nós já vemos linhas da psicologia dizendo do perigo, do risco para a saúde mental de um homem, de um casal, a pornografia. Bom, então a gente está falando tudo isso, né? Para dizer que a gente tem o conhecimento panorâmico de Jesus, e tudo que ele nos ensinou. Jesus foi a pessoa, na perspectiva bíblica, que subjetivou os erros que no Velho Testamento eram somente julgados fisicamente, se tivesse provas físicas. Jesus nos convoca para viver uma espiritualidade interna. Ele diz: se pensar, você já errou, você já pecou. Então, veja como é profundo o evangelho. Não é só a atitude, é o pensamento. Jesus consegue ver arrogância, consegue ver mentira, Jesus consegue ver muitas hipocrisia na nossa vida, mesmo que a gente não as revele. Vou deixar agora com vocês. Querem fazer uma pergunta ou querem que eu leia no chat? O chat está cheio de perguntas, deixa eu ver aqui. Gaia, deixa eu Sim, quer pegar conduzir? esse gancho. Tá. Eu só queria que você nos desse assim a sua opinião sobre você falou muito, né, do papel
de Jesus nesse resgate do valor da mulher. E a gente que Uhum, convive com mulheres cristãs, você vê que uhum, muitas ainda vivem se autodesvalorizando, né? Mesmo uhum, tendo Jesus como sim, Salvador, como Senhor, e não sabem por que estão aqui, qual o propósito da uhum. sua vida. Então, em cima disso, o que que você pode trazer para a gente, né? Qual o alerta que você dá? Em que medida, né, a gente pode conhecer mais, se aprofundar na palavra para realmente viver essa importância que Jesus nos deu, enquanto mulheres cristãs? Sim. Isida, eu acho que Jesus está muito triste, né? Muito triste, porque ele deixou os ensinamentos, ele deixou caminhos. Você veja que o nosso Código Penal, ele é todo baseado nos 10 mandamentos, na sociedade ocidental, né? De um modo geral. E mesmo assim, nós matamos, nós roubamos, nós desejamos a companheiro, o companheiro do próximo. Nós fazemos tudo exatamente porque Jesus não matou a lei, Jesus interiorizou a lei. Ele chamou para uma relação muito profunda. Digamos assim, que o Velho Testamento então era um pouco superficial, mas com Jesus não. Com Jesus era dentro, era de dentro para fora. Caráter de dentro para fora, não era só, né, sentar, como Jesus condenou, aquele hábito de sentar nas primeiras cadeiras dos bancos lá da sinagoga. Ele falou: todos fariseus, eu não quero que vocês sentem nos primeiros bancos da igreja, das sinagogas, e saiam daqui e vocês mentem, vocês fazem negócios ilícitos, vocês driblam a o imposto de renda, vocês, enfim, vocês fazem coisas que não condizem com a postura de crente de vocês aqui dentro da sinagoga, aqui dentro da igreja. Vocês só são crentes aqui dentro. Vocês desceram, saíram pela porta afora, na sociedade, vocês não dão testemunho de que são meus discípulos. Então, eu acho que ele está muito triste nesse sentido, Isilda, porque tá tudo errado, né? As próprias Uhum. leis. Você veja, no Brasil vigorou essa lei de atenuar a pena se o homem conseguisse provar a legítima defesa da honra. Só o homem que tem honra. A mulher tinha que dizer: não, o homem é assim mesmo, vamos voltar para casa, ele vai mudar, ele é levado, daqui a pouco ele envelhece, fica tudo bem. Então, foram leis que privilegiaram sempre homens. Agora a gente tem a Lei Maria da Penha, e muitos homens acham um absurdo. Ah, não vai fazer a Lei João da Penha? Mas, gente, todo o Código Penal é em defesa, sempre foi escrito em defesa dos homens. Eu acho que o João Belo já faleceu, mas eu louvo a Deus por aquela posição que eu aprendi naquela época da minha adolescência, quando ele falava de que isso estava errado na lei brasileira, no Código Penal. Então, assim, quando ele vê agora as coisas tomando um rumo de uma forma absurdamente distantes daquilo que ele ensinou. Agora ele conta com os João Melos da vida, né? Estou citando muito ele aqui porque a gente estava falando de leis, né? Uhum. Deus precisa de pessoas, sim, na sala de aula, Deus precisa de ministros nas igrejas, falando do evangelho, mas ele precisa também de ministro no Supremo Tribunal, ele precisa na faculdade, na universidade, ele precisa no mercado, ele precisa vendendo limão na esquina, mas que possa ser uma pessoa honesta, que não vai roubar na hora de pesar o limão, sabe? Então, onde quer que a gente esteja, a gente tem que procurar fazer valer isso, porque eu acho que a gente está vivendo uma época que não consegue mais se maquiar, usar filtro de evangélico. Muitas denúncias, né? A Exatamente. gente pode ter um gestual ensaiado, a gente pode ter uma fala que pareça com a do evangelho, sabe aquela história de Jacó com o pai? Quando Uhum. Jacó, o velho Abraão, não é Isaac, né? É Isaac, né? Exato. Pai de Jacó. Ele diz, engraçado, ele queria dar a bênção pro Esaú, né?
E aí Jacó vai para receber Isso. a bênção. E aí ele está lá já bem debilitado da saúde, e ele diz: engraçado, eu estou tocando em você, você parece, você diz que é Esaú, mas você parece Jacó. Então a gente meio que, sabe, usa desse expediente assim de parecer um crente. Mas será que a gente está sendo Uhum. mesmo, né? Cristão, discípulo de Cristo? Discípulo de Cristo. É a tal da coerência, né, que você colocou aí É, tão bem, a né? gente, a gente é Jacó e está se fazendo de Esaú, né? Só que Deus conhece. Exatamente. Deus é maior que Isaac, muito maior, e Uhum. Deus sabe exatamente. Jacó conseguiu enganá-lo, mas a gente não consegue enganar Deus. Quem a gente é de Com verdade. Alguém certeza. escreveu no chat aí, a gente tem que desembaçar o espelho para a gente se ver, que a gente às vezes tem medo de se ver. Mas se a gente se vê, é pedir misericórdia a Deus, porque ele entra, né, com provisão de transformação. Isso. Alguém tem pergunta? Quem tiver pergunta, alguma dúvida, só abrir o microfone agora e lançar a pergunta para a Soraya. Tem algumas no chat. Isilda, você quer ver para você passar para mim? Deixa eu abrir aqui. Eu acho, Soraya, que a maioria são comentários. Ah, Não são tem, comentários, é verdade. não tem pergunta mesmo, não tem, não. Essa questão aqui, né? O caráter é gerado na confiança, e a gente vai pedindo ao Espírito Santo que nos molde para deixar que essa natureza distorcida seja transformada. Acho que confirma, né, a linha da nossa reflexão Apareceu dessa noite, aí, né? Soraya, você conseguiu ler? Você Deixa conseguiu eu ver. ler? Neste tempo, a A mulher última. necessita de mudanças em quê? A mulher cristã, alguém perguntou. Ah, tá. Aham. Triste isso em nosso meio. Em mim não há bem nenhum, porque o bem que eu quero não faz assim. Ela está falando aqui da crise existencial de Paulo. Era uma crise existencial, né? Que eu gosto muito, até porque do lugar de psicóloga, né? Essas crises existenciais me interessam, né? E aí ela diz: nesse tempo a mulher necessita de mudanças em quê? A mulher cristã. A mulher cristã. Sim, olha, é, ah, eu acho que a mulher, em todo o tempo, né, mas especialmente nesse tempo, cristã, ela tem os desafios, né? No sentido de, por exemplo, como profissional, ela dialogar, ela ser como Jesus, que dialogava com todos, sabe? Jesus não começava uma conversa e terminava numa briga, não por ele. Então, ele conversava. Por exemplo, ele conversava com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor. Ele era um doutor da lei. Ele devia ser o quê? Um juiz, talvez, né? Mas ele era um homem intelectualizado. E Jesus falou com ele por meio de metáfora. Nicodemos entendeu? Não, né? Ele não entendeu. E Jesus teve que explicar com toda a paciência o que ele queria dizer sobre nascer de novo. Porque ele achou, assim, ele não fez uma leitura metafórica. Ele, mesmo sendo filósofo, ele falou: mas Jesus, como eu vou nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe, eu tenho essa idade que eu tenho? Então, Jesus estava falando de coisas espirituais ali. Mas Jesus teve paciência, assim, no rio, sabe? Quando a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa não consegue alcançar o que a gente está dizendo, e às vezes a gente dá um sorriso assim, sabe? De canto de boca, tipo, nossa, não está entendendo, não está alcançando. Não, Jesus é extremamente simples, culto, mas muito manso, muito acolhedor da estupidez do outro, sabe? E às vezes a gente não consegue acolher uma estupidez de alguém que não consegue, que ignora aquele assunto. E a gente já, né, parte para com uma atitude assim arrogante, né? Então, mudança em quê? Então, aprender a dialogar com todos, eu acho que é um imperativo, desde a pessoa mais simples até a pessoa
que estudou e precisa da gente uma palavra, sabe, de conforto, ou mesmo a explicação da nossa fé, sem arrogância, de uma forma humilde. Eu acho que a gente precisa se instrumentalizar, e eu acho que é isso que está acontecendo aqui com as mulheres da região fluminense, na pessoa da Isilda, coordenando essa formação continuada, é para instrumentalizar mulheres a dialogarem com todos e todas nesse tempo e falar da sua fé, da sua esperança, a razão da sua esperança, falar sobre aquilo que pode dar esperança. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão feridas, machucadas. Olha aí o fenômeno do desigrejamento, né? Não é? Como é que é? Vocês sabem. Desigrejamento. Desigrejamento. Esse É. fenômeno que muitos têm discutido. Eu fui quando, eu acho que o Nelson Bomilca, há mais de 10 anos, ele lançou esse livro. Eu fui no lançamento do Nelson Bomilca, dos Vencedores por Cristo, quando ele lançou esse livro. Ele estava antevendo coisas que ele nem imaginava que ia acontecer, não é? Então, como é que a gente vai tratar essas pessoas que estão feridas, que estão magoadas? Acho que a mulher cristã tem muitos desafios. Acho que a Isilda falou da questão, né, existencial, mulheres que, a despeito de terem uma experiência espiritual com Jesus, mas também ainda não encontraram a razão, o sentido da vida. É uma questão existencial também, que Jesus quer acolher. Quer acolher. Olha, assim como a mulher cristã vai ao ginecologista, vai ao clínico geral, vai ao ortopedista, seria interessante procurar também uma terapia, porque nós somos um organismo. Não é porque a gente tem Jesus que nós não fazemos parte dessas seitas bizarras que, porque tem Jesus, odeia a ciência, rasga os diagnósticos oncológicos. Nós não fazemos parte dessa bizarrice toda contemporânea. A gente crê na ciência. Então, da mesma forma como a gente procura uma ginecologista, um ortopedista, enfim, sendo mulheres, a gente pode procurar uma psicoterapia também. Porque a questão da queda hormonal, e muitas mulheres não sabem disso, nem na TPM, nem na fase da menstrual, do início da menstruação, e a trajetória da mulher no período fértil, a confusão hormonal que existe nesse período chamado de TPM, antes da menstruação descer. São meninas novinhas que não sabem nem conviver com a parte física, quanto mais com a parte psicológica. Então, entra tudo dentro de um abismo, dentro de um liquidificador, tudo é misturado. Enfim, então a gente às vezes está angustiada, profundamente angustiada, nem sabe por quê. Depois vem o período climatério, que já começa uma outra situação, depois vem a menopausa. As igrejas começaram a falar mais sobre isso agora. Mas quantas mulheres estão na menopausa, mas estão achando assim que a vida não tem mais sentido, né? Porque é muito complicado mesmo encarar uma menopausa sem saber. Aí diz, nossa, eu oro, eu vou à igreja por ser obediência, por que eu estou vivendo essa crise existencial? Pode ser a menopausa, querida. E para tudo, a medicina aponta caminhos, né? Sim, mulheres Soraya, que estão a se curarem. é, Ah, tá. Elas estão falando de traumas existenciais aqui, deixa sim. eu te falar. Nós temos 2 minutinhos mais. Duas perguntas, né? Todo mundo que leu a ementa sabe que você vai falar sobre isso na aula que vem. Uma perguntando como liderar segundo o caráter de Cristo, sei que você vai falar sobre isso, e outro é, Soraya, você vai abordar a questão tão proclamada atualmente do empoderamento feminino? Digo isso pois tenho ouvido pronunciamentos extremos, na verdade, mais incitando do que equiparando a questão de igualdade de gênero, ressalvadas as diferenças. Eu creio que você também vai abordar sobre isso, né? A primeira questão qual Em é? algum momento da. A primeira questão é empoderamento Como feminino? liderar segundo Ah, o caráter de liderança. Cristo.
Ah, sim. É, Hoje a isso gente viu a mulher antes de Cristo. Então, no segundo bloco, a gente vai partir para o tempo de Jesus, que é agora o tempo que a gente vive. A gente pode lançar mão de que caráter de Cristo, sendo ele o próprio Deus? Mas qual era o lado humano de Jesus que a gente aprende? E a gente pode reproduzir na nossa vida, na nossa liderança? As fragilidades, né? Digamos assim, né? A solidão que Jesus sentiu sendo líder, o momento que ele teve que ficar sozinho e encarou. Então, às vezes a gente é líder cristão muito queixosas, né? Ah, porque a gente tem um caminho solitário e tal. Então, se a gente quer falar sobre liderança cristã, só existe um caminho. É Jesus mesmo. Não é Paulo, não é Pedro, não é ninguém, é Jesus. Não é Moisés, porque ele passou por todas essas questões existenciais também, de se sentir sozinho, de ser traído, de não ser gostado, e às vezes, né, a estima baixa, porque eu não estou tendo 51% de aprovação, então eu estou arrasada, eu não quero mais liderar, como se a gente precisasse o tempo todo da validação das pessoas, né? Agora, o que a gente tem que saber, assim, tudo bem, mas qual é a liderança que se quer? Porque às vezes não é a nossa liderança mesmo. Mas isso implica dos dois lados, né? O que as pessoas querem. Porque se você tem certeza que você está indo no caminho, nos paradigmas deixados por Jesus Cristo, então não há do que se queixar, assim. É um caminho um pouco solitário mesmo. É sorrir quando às vezes não quer sorrir, porque você escolheu ser ombro para dezenas de mulheres. Então, mas você vai chorar no ombro de quem? Você tem que chorar em algum momento. Então, a mulher cristã, ela não é que ela não seja vulnerável, ela só está no lugar que ela deve escolher um espaço adequado para demonstrar a sua vulnerabilidade, porque ela foi chamada para ser ombro, né? Mas outra também foi chamada para dar ombro para ela, e assim as pessoas vão caminhando. Então, semana que vem a gente vai falar fartamente disso. Agora, sobre empoderamento feminino, que é uma palavra inglesa, né, empowerment, não é nem uma palavra que eu acho que as feministas deveriam usar, já que vem de um movimento neoliberal na Inglaterra, mas tudo bem. Brasileiro tem essa coisa de dar um jeitinho, adaptar, né? Hoje eu estava vendo um rapaz, hoje ou ontem, falar sobre as novas igrejas de parede preta, né? Que ninguém fala mais departamento infantil, só fala kids. Então, ele é um comediante falando, né? Mas deve ser evangélico, porque a familiaridade que ele falava dos termos é isso, são as modas, né? Que chama de parede preta, e não pode falar outra coisa, tem que ser todo termo em inglês para impressionar as pessoas. Nossa, gente, isso tá incomoda um pouco, né? Porque a gente vê pessoas já tendo receio de ir para a igreja, né? Porque não sabe falar inglês, porque não sabe, não é? Mas a gente, é verdade. isso não tem nada a ver com o empoderamento de mulheres que vão empoderar a igreja, sabe? A gente tem que estudar o empoderamento também à luz do evangelho, no contexto de cada tempo também, o que foi possível em cada tempo. Não tem como assim a gente estudar sobre Uhum. empoderamento, que é uma palavra que eu não gosto muito, à luz só dos dias atuais, das demandas femininas atuais. Porque nós temos muitas demandas, muitos desafios. Mas, por exemplo, foi o movimento feminista que lutou. Eu não era nem nascida ainda para que nossas mães pudessem votar. Antes desse movimento, assim, Uhum. olha, e Deus vai usando a história. A gente não tem que se preocupar, sabe? Se e eu não quero me preocupar muito se chama de, não chama mais departamento infantil, chama de kids, se é Forever Young, não é mais culto da mocidade. Essas igrejas chamam Forever Young. Eu digo assim, Deus, eu não quero me preocupar com esses detalhes, sabe? Porque foi naquela época também que
houve um movimento assim de haver uma liturgia mais informal, e houve tanta perseguição nos jovens naquela época, sabe? Não poderia tocar bateria, na minha igreja não podia tocar bateria, era só órgão e piano. Quando tocava na mocidade, às vezes tinha um diácono ia lá e chamava a atenção da gente. Então, assim, e a bateria hoje, né, sacralizou-se a bateria. Então, eu não quero perder tempo, desculpa, com discutindo nomenclatura, porque eu acho que é isso que a gente não deve fazer, a gente está perdendo tempo, tem coisa muito mais importante. E a questão do empoderamento que a gente pode falar, vamos falar assim, à luz do Evangelho. O que que ele nos diz, né? Sobre a mulher, na verdade, ser fortalecida do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, certo? Do ponto de vista existencial. Acho que a gente pode conversar sobre esses aspectos. Concorda? Vai Assim, ser não muito é bom. uma coisa que a gente vai Isso, buscar na história secular. A gente vai passar pela história secular, mas quem fala para a gente sobre fortalecimento da alma feminina é Jesus. Para mim, sempre ele. E é claro que a gente acaba contribuindo com com a certeza. sociedade. Verdade. E a, Gente, so- a sociedade. infelizmente nós temos um relógio, né? É verdade. Isilda, eu só quero dizer que a sociedade acaba se valendo dessas mulheres que são fortalecidas em Jesus, porque elas estão na ciência, elas estão nas exatas, elas estão em todos os lugares. Verdade. E aí acaba fazendo diferença, E né? contribuindo de forma muito eficaz, né? Exatamente. Exatamente. Gente, infelizmente a gente tem que ficar por aqui, né? Se não fosse o relógio, com certeza nós iríamos até fazer uma vigília, está sendo muito bom. Soraya, você alcançou exatamente, né, aquilo que está no nosso coração, e eu Amém. tenho certeza que terça-feira que vem vai ser tão bom quanto está sendo hoje, né? Eu vou tirar uma Então, já foto a aqui, gente quer depois manda a foto para mim agradecer, também. tá. Eu queria que todo mundo abrisse a câmera, que depois tentar tirar uma foto, mas antes disso, vou pedir a Joyce, a nossa diretora executiva, que, assim, bem rapidinho, apresentasse a diretoria da União Feminina Fluminense, que temos muitas pessoas aqui na live que não conhecem. Sim. Então, Joyce vai fazer isso para que vocês possam identificar. Vamos apresentar, então, irmã Soraya, que Deus te abençoe, viu? Foi muito bom Amém. a sua participação, Obrigada. nos ensinando aqui. Então, como a irmã Isilda falou, a nossa presidente já está aqui. Eu vou fazer a marcação, para quem está no notebook é mais fácil, né, de visualizar. Mas nós temos aqui a irmã Isilda, que é a nossa presidente, a irmã Tânia, nossa primeira vice-presidente, vou botar na marcação também aqui. A Cláudia está aí? Eu não estou vendo a Cláudia. Cláudia, abre esse microfone para que eu possa te ver aqui, que são muitas Cláudio irmãs. Santos. Então, abre seu microfone, Cláudia, para que eu possa colocar você na marcação. Nós temos também a Natalina e a Dirlene. Vocês podem abrir o microfone, meninas, para que eu possa colocar vocês aqui. Natalina está E as aqui, é a coordenadoras estaduais. nossa segunda secretária. Dirlene, fala alguma coisa, Dirlene. Dirlene e Cláudia. As duas não estou vendo as duas. Vou abrir. Secretárias falam poucos, né, Natalina? Tá aqui a Dirlene. Secretária escreve. Isso. Então, nós temos aqui da diretoria a Isilda, nossa presidente, a Tânia, nossa primeira vice-presidente, Dirlene, a nossa primeira secretária, e a segunda secretária, a Natalina. Eu não estou vendo a Cláudia aqui, ela deve ter dado uma saidinha. Está aqui. Aí, Cadê chegou ela? aí. Chegou? Chegou aí. Chegou. Estava com a câmera fechada, então foi isso. Estava ouvindo. Muito Isso. bom. Então, irmãs, essa é a nossa diretoria.
tá? Que compõe a diretoria da União Feminina. Estamos trabalhando, eu como executiva, então nós estamos trabalhando para que essa formação continuada possa alcançar o nosso estado. E eu quero apresentar também agora as nossas coordenadoras. A irmã Leia, que está aí. Leia, abre o seu microfone. A Sandra também, Daniele, falem alguma coisa para que eu possa visualizar vocês aqui. Boa Senão eu não noite, visualizo. meninas. Ah, agora sim. Boa Essa é a irmã noite, Leia, meninas. a nossa coordenadora de MCM. Então, nós estamos trabalhando aí bastante, né, Leia? No nosso campo com as mulheres. Tem a Sandra, eu vi a Sandra por aí, mas não estou Boa mais noite. visualizando. Quem A está Dani está aí, falando? A Viu, Dani. bem? Tudo bom, Sandra, abre o seu meninas? microfone, Sandra, para você falar um pouquinho para eu te ver. Daniela é a nossa coordenadora de Amigos de Missões, então estamos trabalhando. As coordenadoras, junto com a diretoria, estamos aí fazendo simpósios de liderança também nas regiões do nosso estado. A Sandra estava aqui, mas não estou vendo mais a Sandra. Não sei se ela deu uma saidinha, mas ela estava aqui até há pouco tempo. Ah, apareceu. Peraí, Sandra. Fala de novo, Sandrinha. Aqui, achei você. Quem fica registrado para foto. Então, estão todas aqui, ó. Então, Isilda, a nossa presidente, Tânia, a nossa primeira vice-presidente, Cláudia, a nossa segunda vice-presidente, Dirlene, a nossa primeira secretária, Natalina, a nossa segunda secretária, Leia, nossa coordenadora estadual de MCM, Sandra, nossa coordenadora estadual de Mensageiros do Rei, e Daniele, nossa coordenadora estadual de Amigos de Missões. Então, é com muita alegria que eu apresento a nossa liderança junto a vocês. Nós temos aqui também promotoras, né, as nossas promotoras que estão aí trabalhando também, as auxiliares, mas essas são as líderes que estão à frente no trabalho da União Feminina, junto com as promotoras e as suas auxiliares. Então, que Deus abençoe todas vocês e vamos continuar, né, Isilda? Com certeza. Na próxima terça-feira, como vocês fizeram hoje, né? Pode chegar um pouco antes, que a porta vai estar aberta, né? Hoje eu gostei que muita gente chegou até antes do horário que a gente tinha combinado, mas a sala já estava pronta. E eu quero agradecer também, temos vários presidentes de associação aqui, que vocês possam reproduzir tudo isso que nós ouvimos hoje, aprendemos hoje. Queria pedir a Tânia, a nossa primeira vice-presidente, que orasse, Tânia, agradecendo a Deus a vida da Soraya e que tudo que nós ouvimos, né, nós possamos colocar em prática e também compartilhar com muitas outras mulheres. Mais uma vez, Soraya, muito obrigada. Deus continue abençoando o seu ministério. Vamos orar com a Tânia. Vamos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento tão especial, quando podemos aqui aprender mais e mais acerca da Tua palavra. Obrigada pela vida da irmã Soraya, ó Pai. Continue abençoando, Deus, continue dando sabedoria para ela. Obrigado, Deus, porque ela, ao ser convidada, se dispôs e aceitou esse desafio, que é estar conosco, passando para nós aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Abençoa, ó Deus, cada pessoa, cada mulher, ó Deus, que está aqui nesse momento, aprendendo mais da Tua palavra. E que juntos possamos, através, ó Deus, do aprendizado, estarmos colocando em prática em nossas vidas, em nosso lar, em nosso trabalho, em nossas igrejas, ó Deus, por onde passarmos. Que possamos, ó Deus, a cada dia, agradecidas ao Senhor, porque o Senhor nos permite aprender mais e poder fazer mais para a Tua obra. Obrigada pela vida, pelas nossas vidas como diretoria, ó Deus, as nossas coordenadoras, nosso trabalho, ó Deus, que não é em vão na Tua palavra, mas sim, ó Deus, em busca do melhor. Obrigado, ó Deus, mais uma vez pela vida da irmã Soraya. Os desafios que ela tem enfrentado, por onde ela tem passado, que ela, ó Deus, continue a nos orientar
e juntas aprendermos mais. Perdoa as nossas Amém. falhas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.